2023 no mapa da Era de Aquário. Em 2023, existem mais de 8 bilhões de almas humanas no planeta Terra lutando para sobreviver e encontrar seu caminho, e 193 estados membros das Nações Unidas com seus próprios sistemas políticos, sociais e econômicos únicos e estruturalmente diferentes. O grande plano evolutivo de Deus, que mostra a multiplicidade, está em alta. 142 anos antes, em 1881, o equinócio vernal recuou para o terceiro decanato de Aquário, sinalizando o início da Era de Aquário e anunciando o início de uma fase de decanato de aproximadamente 716 anos, apresentando uma tendência expressa pela constelação de Cetus, a baleia, ou o monstro marinho. Cetus é a quarta maior constelação e foi catalogada pela primeira vez por Ptolomeu no início do século II. É fácil de reconhecê-la, pois se assemelha ao contorno de uma baleia ou monstro marinho e fica entre as constelações de Áries e Peixes. Na mitologia grega, Cetus, um monstro marinho parecido com uma baleia, foi enviado pelo deus do mar Poseidon para aterrorizar e causar estragos no reino da antiga Etiópia, como retribuição pelo comportamento arrogante de sua rainha Cassiopeia. Era uma situação de crise para o país e, para encontrar uma solução, o rei Cefeus consultou um oráculo que o instruiu a sacrificar sua filha Andrômeda ao monstro marinho, e ele então a acorrentou a uma rocha para que Cetus a matasse. Felizmente, antes que o sacrifício sórdido ocorresse, Perseu, aquele cavaleiro andante do zodíaco e personificação da iluminação, que acabara de matar e decapitar um monstro de cabelos de serpente, a Medusa, a personificação da ganância e do egoísmo, voou no cavalo alado Pégasus e salvou a princesa Andrômeda no momento em que Cetus estava saindo da água para devorá-la. O mito diz que quando Perseu mostrou a Cetus o temível rosto da Medusa, o monstro marinho se transformou em pedra, embora fontes clássicas digam que ele matou Cetus com sua espada mágica. Seja como for, Perseus e Andrômeda se apaixonaram e se casaram. Hoje, em 2023, Cetus, símbolo de discórdia, terror e destruição, está de volta aterrorizando a humanidade com ditadores repressores de esquerda e de direita, pensadores ultraconservadores ou ultra-revolucionários, sabichões perigosos que não sabem do que estão falando, militarismo agressivo, materialismo ateu e todo tipo de divergências ideológicas. A baleia, Cetus, causa estragos ao explorar os fracos, mistificar as relações sociais e promover a confusão de gênero e de sistemas educacionais e conceitos de saúde ideologizados, fora a manipulação da sociedade através de técnicas de engenharia de comportamento. A alma humana, também conhecido como a princesa Andrômeda, está sendo sacrificada na rocha do materialismo, do medo e da discórdia brutal. O mundo precisa seriamente de um Perseu moderno para iluminar a humanidade com verdades espirituais libertadoras. Em 2023, a seção do Sol da Era de Aquário mostra o imperialismo, as grandes potências em busca de poder, a batalha pelo domínio, o autoritarismo, a política das grandes potências, a governança, o militarismo, o patriotismo, o nacionalismo e a egomania. Em 2023, o período de Plutão da Era de Aquário apresenta grupos, divisão, polarização, vigilância em massa, inversão, desinformação, coerção e banditismo. A democracia está ameaçada. A opinião pessoal anula a verdade. O ateísmo biológico apaga a verdadeira religião. O DNA é adorado.
e as legiões de luz estão travadas em uma batalha sem limites contra as forças das trevas que pretendem roubar sua alma e desligar as luzes espirituais. Em outras palavras esotéricas, há uma guerra acontecendo no plano causal entre Lúcifer e Ahriman, ambos anjos caídos. À medida que a cortina sobe em 2023, Cetus e o lento Plutão estão construindo o caos. O mundo tropeça junto. A humanidade está cercada de problemas terríveis. Religião, ciência e riqueza não fornecem a segurança mental e espiritual que você procura. Provavelmente sua vida não é tão fantástica. Sua individualidade foi submersa e você foi reduzido a uma estatística num vasto mundo impessoal. Há problemas que são questões ou situações consideradas indesejáveis ou prejudiciais e que precisam ser tratadas e superadas. E em 2023, os problemas incluem mudanças climáticas, guerra na Ucrânia, crise do custo de vida, inflação em alta, reendividamento, crise energética europeia, insegurança alimentar, incerteza econômica, perspectiva de recessão, desinformação, apagamento da verdade e ameaça real de conflito nuclear. Milhões de imigrantes estão buscando refúgios em locais mais seguros com climas menos agressivos. A economia passa por grandes problemas, baseia-se no interesse próprio, mas na era de Aquário deve abranger o altruísmo, a humanidade, o bem-estar e o interesse compartilhado. Tem que abordar as vantagens da cooperação, da amabilidade, do compartilhamento e gentileza, e as desvantagens da competição implacável, apropriação gananciosa e os problemas causados pela desigualdade de renda e disparidade de riqueza. Mas que isso não venha num pacote ideologizado, manipulando a configuração política e sociológica. O crescimento econômico, Júpiter, é uma coisa boa. Gera mais empregos, mais dinheiro e mais consumo, e é medido e monitorado de perto, mas não significa igualmente bem-estar e felicidade. A maioria das pessoas está feliz com um emprego seguro e um fluxo de renda, mas alguns querem mais e ainda mais. Em 2023, a economia trata da mediação de dados e na era do altruísmo, os economistas têm problemas para medir o bem-estar, a felicidade, a satisfação com a vida e a saúde mental. Eles também têm de medir nossa inteligência e habilidade, o que eles chamam de capital humano e o que você tem a oferecer à sociedade. Em um mundo econômico perfeito, isso é o que especialistas treinados fariam aplicando a astrologia hermética ao seu mapa astral. Em 2023, grandes mentes abordam problemas globais e previsões especializadas tentam enxergar tendências e desenvolvimentos futuros. Aqui está o que os planetas nos dizem. Júpiter, a crise do custo de vida. Júpiter, que significa o aumento dos preços, em conjunção com Netuno, que significa a inflação. Esse aspecto no céu termina no dia 15 de janeiro. No mapa da Era de Aquário, Mercúrio progredido está em quadratura com Júpiter no mapa natal. A data de pico de energia é 16 de abril. E Júpiter progredido está em sextil no mapa natal e no mapa astral de Vênus. A data de pico de energia é o dia 1º de agosto. 2023 apresenta dificuldades financeiras. Um novo ciclo de alta discórdia de Júpiter, que começa no dia 13 de janeiro, prevê um ajuste de contas financeiro. Mercúrio em oposição à Lua e Júpiter em quadratura no gráfico indica que o otimismo excessivo e a esperança equivocada impulsionam a política financeira com o custo de vida subindo, os salários diminuindo e a agitação social generalizada. O aumento dos preços
pressagia um aumento da inflação e os economistas temem por esta alta. É um aumento dos preços de bens e serviços provocado pelo rápido crescimento da oferta monetária, aumento da demanda, excesso de gastos do consumidor, escassez e também problemas na cadeia de suprimentos global que aumentam os custos de produção. Preços mais altos e inflação afetam os gastos do consumidor, mudam a forma como a economia e os negócios operam e impactam o mercado imobiliário. Em 2023, Júpiter, o planeta que indica pelo menos 50% das boas notícias, está prevendo problemas financeiros e tendências financeiras adversas. Marte entra em conflito com violência e mais guerra. 7 grandes progressões de Marte no gráfico da Era de Aquário estão alimentando a humanidade com alta energia agressiva e 108 aspectos no ciclo de Marte irão roteirizar e cronometrar centenas de eventos, podem ser chamados interessantes, de Marte, que incluem guerra, violência, conflito, acidentes e incêndios ao longo do ano. 2023 mostra o mapa natal progredido da conjunção de Marte com Saturno. A data de pico de energia seria dia 27 de janeiro de 2024. Os riscos e perigos estão chegando rápida e poderosamente. Do dia 10 de junho a 11 de agosto de 2023, a Lua progredida em sesca e quadratura com Marte progredido e o mapa radical natal de Saturno no mapa da Era de Aquário cronometrarão os principais eventos, medidas de segurança agressivas, que são mapeados por essa progressão. Em 2023, Marte e Saturno escreverão regularmente as manchetes das notícias. Eles estão envolvidos em conflitos fundiários, territoriais, eles estão vomitando pensamentos vis e opiniões irrefletidas, e bombas, explosões, armas de fogo, raiva descontrolada, impulso imprudente, velocidade, acidentes e incêndios estão matando num grande número de pessoas. Em 2023, irão fabricar-se armas e produtos de baixa emissão, enquanto nações e políticos brigam, discutem, brigam e todos interferem nos negócios de todos. Em 2023, Marte apresenta conflitos, destruição e resiliência. Saturno e a crise climática e o carvão. Saturno em quadratura com Urano no céu termina no dia 24 de janeiro, e no mapa da Era de Aquário, Marte progredido está em conjunção com Saturno natal. A mudança climática é uma realidade sombria, e tudo sobre o aquecimento ou congelamento global. Cria as condições para mais desastres naturais, tempestades maiores, trovoadas, relâmpagos, inundações, ciclones, ventos fortes, nevascas, secas e incêndios florestais. A maneira mais eficaz de resolver o problema é diminuir as emissões de carbono da queima de carvão, o combustível fóssil mais poluente. Mas a transição da energia suja para a limpa sofre reveses à medida em que a demanda por energia aumenta e as pessoas precisam de eletricidade agora. E o carvão, Saturno, faz esse truque. O aquecimento global pressiona os meteorologistas. O trabalho deles é prever eventos climáticos extremos, que é Saturno e Urano, e fornecer conselhos é um negócio arriscado. Você está preparado para as consequências das mudanças climáticas? Uma casa inabitável, falta de energia e dias sem comida fresca ou água? Ou, por outro lado, rebaixamento brusco das temperaturas? Em 2023, a mudança climática severa é imparável. Eventos climáticos extremos estão prejudicando os agricultores e arruinando a vida das pessoas. Eles estão destruindo a economia e estressando a indústria de seguros.
que é Saturno na casa 8. Tempestades e inundações são os eventos climáticos mais caros. Suas contas de danos custam bilhões aos governos. Em 2023, Saturno prevê recessão e alguns países já estão lá. Recessão significa redução da atividade empresarial, aumento do desemprego e redução das receitas e impostos do governo. A recessão reduzirá a inflação? Será? Em 2023, os medos e inseguranças de Saturno levaram as nações a uma corrida armamentista. Líderes políticos de extrema direita e extrema esquerda estão infligindo danos sociais e você está vivendo com ameaças de segurança, verificações de realidade e ondas de cobiça. Em 2023, Saturno apresenta perdas. Milhões de pessoas perderão tudo. Urano simboliza a eletricidade, conflitos sociais, extremismo, engenhosidade e invenção. Saturno em quadratura com Urano termina em 24 de janeiro. No gráfico da Era de Aquário, Vênus progredido, que representa as mulheres e os movimentos de paz, está em Trígono, que é um aspecto de sorte com Urano progredido. A data do pico desta energia é no dia 18 de março. Marte progredido, guerra e manufaturas, num mapa natal em paralela com Urano, data de pico desta energia é do dia 13 de abril, e Mercúrio progredido, que representa a ciência, educação e imprensa, estará em sextil, que é uma oportunidade, com Urano natal. A data de pico de energia é no dia 7 de junho. De 15 de agosto a 4 de outubro e de 9 de novembro a 28 de dezembro, a Lua progredida em quadratura com Urano natal no mapa da Era de Aquário cronometrará os principais eventos mapeados por todas essas progressões de Urano. No gráfico do ciclo de Urano, de 2012, Urano estava em conjunção com a Lua, planeta das pessoas incomuns e das ações incomuns, e a partir de março de 2023, 7 progressões de Urano mantêm o gráfico ativo ao longo do ano. 2023 apresenta Urano. É o planeta da diversidade, da mudança, da liberdade pessoal, dos direitos democráticos, do individualismo, do extremismo, também do racismo, da ação radical, das dissidências, da inquietação, das disrupções graves, das revoltas, da tecnologia, da engenhosidade, da inteligência artificial, dos dispositivos de realidade virtual, cães, robôs, carros elétricos, eletricidade, etc. Em 2023, vai haver uma crise global no preço da eletricidade. Famílias, empresas e indústrias estarão sofrendo à medida que os preços da energia, que é Júpiter, disparam. E a crise do custo de vida de Júpiter desencadeará dissensão generalizada, agitação, greves e protestos, principalmente sobre custo de vida e salários ao longo do ano. A nova civilização da Era de Aquário só funciona com eletricidade. Ela mantém as luzes acesas e mantém você aquecido, fresco e conectado. Você não pode viver sem a eletricidade, mas 940 milhões de pessoas, ou seja, 13% do mundo, estão vivendo sem eletricidade. Eles são pobres em energia e vivem em pobreza energética. Em 2023, Aquário proclama que precisa dar acesso à eletricidade. Em 2023, a discriminação com base em raça ou etnia é um grande problema global. Uma pesquisa em fevereiro de 2022 descobriu que os piores países em qualidade racial eram a Bulgária, a Eslováquia, o Catar, Coreia do Sul, Israel, Rússia, Bielorrússia, Romênia, Cazaquistão e Camboja. Em 2023, a humanidade está apostando sua sobrevivência na engenhosidade humana. Aparentemente, é a melhor defesa contra os problemas criados pela própria engenhosidade humana.
Temos que encontrar novas maneiras radicais de resolver os problemas do mundo. Temos que encontrar maneiras de reduzir as emissões de carbono. Temos que tornar o mundo seguro, protegido e habitável. Em 2023, a mudança climática está tendo consequências desastrosas, mas não resolvê-la será uma catástrofe. Assim, os arquitetos de todo o mundo estão projetando edifícios ecologicamente corretos e os governos estão contando com os inventores para inventar tecnologias para efetivamente reduzir as emissões de carbono e resfriarem ou aquecerem o planeta. Em 2023, Urano apresenta mudanças e reformas. Prepare-se para a disrupção e você terá que aprender a viver de maneira diferente e decidir o tipo de mundo em que deseja viver agora e no futuro. Netuno, gás, petróleo e a crise global de energia. Não há progressões significativas de Netuno no gráfico da Era de Aquário em 2023, em nenhum aspecto no ciclo de Netuno, mas Netuno está em conjunção com o Sol no gráfico do ciclo solar de 2023. Netuno é o planeta do petróleo, do gás, da inflação, de esquemas grandiosos, corporações, acionistas, também fraudes, caos, confusão, aviação, indústria cinematográfica, povos que são escravizados, drogas, indústria farmacêutica e também o socialismo. Netuno mostra exagero e ilusão, e aqueles que movem e agitam o mundo têm mentes que podem pregar peças criando ilusões a partir de pensamentos fantasiosos. Em outubro de 2022, a Agência Internacional de Energia informou que o mundo está enfrentando sua primeira crise de energia verdadeiramente global. Isso foi causado pela escassez de oferta devido ao aumento da demanda por petróleo e gás após a pandemia e interrupções de abastecimento causadas pela invasão russa da Ucrânia. O mundo precisa de petróleo e de uma maior oferta de petróleo. Por isso, as grandes companhias petrolíferas continuam a perfurar, mas enquanto a guerra da Ucrânia se arrasta e a OPEP mantém a oferta de petróleo apertada, os preços do petróleo provavelmente permanecerão altos. Em 2023, Netuno apresenta esquemas para resolver problemas como a crise energética, a escravidão moderna e o poder corporativo. Ele prevê uma onda de fraudes corporativas e golpes, à medida que muitas pessoas sucumbem ao desejo de riqueza fácil. Com Netuno em conjunção com o Sol nos próximos gráficos do ciclo solar, de 2023 até 2030, sua influência aumenta nos assuntos globais e vai ficar mais proeminente, incluindo sua capacidade de prometer mais do que realmente pode cumprir. Em 2025, Saturno, em conjunção com Netuno no céu, prevê grandes problemas de abastecimento de energia, escassez de petróleo e tempos difíceis para as corporações mundiais. E, em 24 de abril de 2026, um novo e curto ciclo de Netuno começa. Bem, Plutão rege o ateísmo, grupos, espírito de equipe, mentalidade também de manada, de gado. Mercúrio progredido e Plutão progredido estarão em semiquadratura, que é uma frição. Data de pico da energia é 16 de junho. E Marte progredido e Plutão progredido em paralela, a data final é dia 20 de julho de 2025. Em 2023, o lento Plutão proclama que não há Deus, não há amanhã, não há restrições ao comportamento abusivo e não há responsabilidade pela morte e destruição. Assim, ditadores espiritualmente falidos abusam dos direitos humanos e cybercriminosos e hackers de dados eticamente desafiados irão se divertir mais ainda. Plutão mostra grupos de direita,
grupos de esquerda, grupos de justiça climática, grupos de direitos humanos, grupos de direitos dos refugiados, grupos religiosos, grupos de hackers e grupos de crime organizado. Grupos e mais grupos. Plutão mostra a transição para um futuro livre de fósseis. Energia mais limpa requer cooperação entre países ricos e pobres. O espírito de equipe é superior ao conformismo conservador e ao individualismo rude. Mas a África precisa de mais eletricidade, que no momento tem que vir de combustíveis fósseis. Mercúrio está convidando todos a chegarem a um consenso. Difícil, porém necessário. Em 2023, o lento planeta Plutão mostra grupos, ateísmo materialista, banditismo, crimes cibernéticos, vigilância em massa, desinformação, cultura do cancelamento. Mostra o egoísmo, os interesses próprios, a coerção, a guerra de informações e exploração são comuns nas salas de aprendizado, na ciência e nas casas do parlamento, tribunais, igrejas, internet e mídias sociais. A mentalidade coletiva de Plutão tornou-se um tipo de regra mafiosa na mídia social, definida por realidades alternativas e pela estupidez irracional. Jesus é uma vacina muito eficiente para isso. O pensamento humano atinge regularmente novos níveis de absurdo. Em 2023, muitas pessoas perderão toda a razão. As evidências estão por toda parte e história prova que é fácil enlouquecer no meio de uma multidão assim configurada. 8 bilhões de pessoas, cada uma com uma mentalidade diferente, é uma grande multidão que caminha às cegas, sem discernimento. Em 2023, a humanidade precisa aprender a pensar factualmente, coletiva e corporativamente, sem cair nas armadilhas das ideologias manipuladoras. Em 1720, Sir Isaac Newton observou: "Posso calcular os movimentos dos corpos celestes, mas não a loucura das pessoas."